Cuidado com as crianças. Esse é o nosso tema hoje em Emergência 190. Você que tem filhos, netos, sobrinhos, preste muita atenção e, de preferência, chame também as crianças para a sala, porque elas devem também colaborar com esses cuidados que trazem aqui hoje o Tenente Luciano Prudêncio para falar sobre esse assunto bastante delicado. Tudo bem, Tenente? Prazer Tudo tê-lo bem. aqui de volta. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Obrigado. Nós também gostamos muito das suas reflexões. A gente está diante de uma situação meio complicada, verão, garotada solta por aí, né? E eu acho que tem que haver uma recomendação maior para os pais nesse momento, para aqueles que têm crianças aí sob sua guarda, sua responsabilidade, porque cumpre a eles, né? Uma responsabilidade em relação a essa garotada e a necessidade de cuidar para não chorar depois. É importante sempre a vigilância dos pais em relação aos filhos. Sempre estar com ele à vista dos pais, né? Não permitir, muitas das vezes, ainda que não seja possível, que essas crianças estejam sozinhas, sem nenhuma vigilância de um adulto. Aconselhar os seus filhos, não apenas a não falar com estranhos, mas aconselhar sobre os perigos de falar com alguém desconhecido e o que pode trazer essa comunicação. A gente já sabe que a sociedade, geralmente os pais já aconselham os filhos, mas apesar disso a gente vê que às vezes quando fazem alguns testes as crianças não estão muito bem informadas acerca desses cuidados. Então é importante que não apenas eles não falem com estranhos, mas às vezes algumas pessoas que podem querer levar as crianças para alguns locais ermos, por exemplo, ou através de doces, de balas, ou alguma coisa que pode tirar a criança sobre as vistas dos pais, né? Agora essa coisa de internet também está sendo um Sim, convite, né? as mídias sociais é um problema muito grave, porque ainda que a criança esteja, o adolescente esteja no interior da residência sob a vigilância dos pais, muitas das vezes os pais não sabem com quem que a criança está se comunicando, ou o adolescente está se comunicando. E eu não sei se o amigo vai concordar. Eu já fui criança, claro, o senhor também, né? Uma certa reação do adolescente, sobretudo, em não querer que os pais participem das suas coisas. Parece que se envergonham dos outros colegas, né? Tem aquela coisa. Como é que sai dessa ciranda, hein, Tenente? Até hoje eu não consegui sair. É um problema. A questão é que os pais têm que procurar manter, principalmente na adolescência, que é uma fase crítica da própria formação do adolescente, né? Que ele mantenha o diálogo, que ele procure manter o diálogo para saber com quem que o seu filho está conversando, com quem que ele mantém as amizades. É muito importante que o pai conheça as amizades dos filhos, né? De vez em quando vá até os locais que os filhos frequentem, para ver se ele frequentam bons locais e muitas das vezes ele ter acesso também às mídias sociais. Não apenas para fiscalizar, mas saber qual tipo de comunicação que o seu filho, sua filha está tendo. E um problema muito grave, por exemplo, nós temos é a exposição da imagem do adolescente nas mídias sociais. E muitas das vezes isso gera sérios problemas, porque essas imagens ficam guardadas, né, na internet e muitas das vezes é difícil de depois retirar essa imagem. E a exposição da imagem do menor muitas vezes já foi feita. Então é necessária essa conversa e essa atuação bastante firme em relação dos pais para com os filhos. E os pais têm que ter também noção de que existem instrumentos aí que podem até confiscar essa guarda, né, tirar do convívio com a própria família em decorrência desse abandono do incapaz, né, que é crime. Sim, hoje tanto a Constituição Federal, artigo 227, estabelece a guarda dos pais para com os filhos, o artigo 5º do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, também estabelece essa guarda dos pais em relação aos filhos, mas a família é algo muito importante hoje na sociedade. A manutenção da família é algo primordial para o crescimento saudável dessa criança, para que ela possa estar protegida, até que então ela possa crescer e se desenvolver e estar apta a se desenvolver sozinha no mundo. Mas até aí é necessário que os pais eles
influenciem positivamente seus filhos, influenciem positivamente a criança, para que ela possa estar livre de alguns perigos que a gente vê aí na sociedade. Agora, os pais também têm que ter consciência, né, de que se essa criança, esse adolescente enveredar por caminhos que não sejam os reais, que a responsabilidade por esse descaminho pode ter sido deles também na hora da criação, né? Sim, o importante é sempre a prevenção. Evitar para que a criança ela se enverede em atos infracionais, ao uso de drogas. Por exemplo, nós temos na Polícia Militar alguns programas que são justamente feitos para essa prevenção. Primeiro que existe o básico, que é o nosso programa de policiamento, chamado Ronda Escolar, onde a Polícia Militar faz vigilâncias ao redor das escolas, faz rondas nas escolas, visando justamente a proteção da criança e do adolescente. Fora isso, nós temos também o PROERD, que são aulas feitas justamente para essas crianças em salas de aulas, para poder orientá-las acerca do uso de drogas, para que elas evitem esse tipo de atos, né? Além também do Jovens Construindo a Cidadania, que é um programa voltado para os adolescentes também, justamente para tirá-los ou evitar que eles enveredem neste mundo ilícito, né? Aliás, Tenente, foi bom o senhor falar no PROERD, porque às vezes as pessoas usam aqui a televisão para tirar dúvidas. E uma delas que tem sido manifestada é como uma escola ainda não aderente ao programa pode fazer para receber a visita dos policiais que fazem esse trabalho preventivo de estimulação do jovem. Mas vou lhe pedir para a gente aprofundar o tema na volta da entrevista, já, aqui no Repórter Setorial.